Anápolis, cidade pioneira no Planalto Central brasileiro, é o fruto da terra. Transformou-se em metrópole do interior de Goiás, graças à terra. A construção da ferrovia aqui na cidade de Anápolis, ela se dá no final do século XIX, né? Em 1873, foi colocado um decreto que autorizava o presidente da província de Goiás a construção dela. Esse projeto, em 1906, sofreu alguma demora para iniciar, mas em 1909 as obras começaram e em 1911 a ferrovia entrou no estado de Goiás. Aí foram construindo muito lentamente, a transpor o rio Paranaíba demorou muito tempo, a ponte era muito grande, né? Aí foi inaugurando estações muito lentamente e até chegar em Anápolis em 7 de setembro de 1935. Em 1924, 25, 26, escolheram um lugar para a construção da principal estação ferroviária aqui em Anápolis. Que lugar era esse? Não era aquele dali na Praça Americana do Brasil, era lá aonde está o Colégio Patronato, ali na Vila Góes. Em 1926, escolheu um outro lugar, ali aonde foi construída, onde está o terminal urbano, a estação central, que é urbana, né, de ônibus. Naquele lugar onde está a estação foi escolhido. Só que tinha um porém ali, que é muito interessante a gente lembrar. A Praça Americana do Brasil não tinha esse nome, 1926, né? O que era lá? Era o antigo cemitério da cidade. Então, é interessante a gente perceber que eles tiveram de fazer umas mudanças ali urbanas, né? Como que a pessoa ia descer do trem na estação à noite, sem energia, chovendo, e passar no trilheirinho dentro do cemitério, né? Então, ia enfiar o pé na cova. Então, é interessante a gente perceber que houve algumas mudanças urbanas. O que foi feito? Desativaram aquele cemitério em 1926, e um fazendeiro dá terras num lugar mais afastado para a construção de um novo cemitério. Que cemitério é esse? É o cemitério São Miguel. Então, em 1926, e a prefeitura vai fazer os muros para cercar esse cemitério, lá, o novo cemitério. Era para ela ter sido inaugurada em 1934, a estação ferroviária do centro e essas outras duas. E acabou que faltou trilho, faltou o acabamento dessa estação, que ela era maior, ela era uma estação dentro do estado de Goiás, até então a mais imponente, e não foi inaugurado. Os empresários, que eram os atacadistas, empresários que mexiam aqui com cereais, eles estavam sendo prejudicados economicamente. E acaba que eles fazem uma vaquinha e compram trilhos, e conseguiram captar um dinheiro para terminar essa construção, comprar os trilhos, pagar os trilhos, e só foi concluída em 1935 e organiza a inauguração para o dia 7 de setembro de 1935. O dia 7 de setembro foi esperado, foi organizado, a cidade de Anápolis o prefeito soltou um decreto para pintar, pediu para que a população pintasse as suas casas, as fachadas de suas casas, para o dia da inauguração. Quer dizer, para ter uma cidade mais harmoniosa, mais bonita. Então inaugurou primeiro, mas não tem registros no jornal, a Engenheiro Valente, né, que hoje ela não existe mais, ela foi demolida, totalmente demolida. A General Curado, ela foi inaugurada no dia 7 de setembro, e a próxima, que seria a que a população estava esperando, era aqui no centro da cidade, na Praça Americana do Brasil. E quando chegou o trem, a multidão estava ali ao redor, né, da estação, recepcionando esse trem. Então, foi um grande dia de festa, teve inauguração, mudança de nome de rua, por exemplo, a Rua Engenheiro Portela tinha outro nome, e foi nomeado naquele dia como Rua Engenheiro Portela, em homenagem a Venefredo Barcelar Portela, um engenheiro que construiu o traçado e construiu aquelas obras.
A ferrovia impactou a cidade de várias formas, principalmente através da migração de pessoas de todo o Brasil e também do exterior. Esse impacto, essa cultura de gente imigrante, de investidores que chega com uma mentalidade nova, querendo expandir comércio, vindo de outras cidades do interior de São Paulo, do interior de Minas, de outros países. Então impacta bastante a sociedade napolina, que se torna bastante cosmopolita na época. Vinha gente de todos os lados do mundo, falava inglês, árabe, então era algo bem comum na época, quando a ferrovia chegou. Economicamente, Goiás sofria muito com a falta de meios de escoamento da produção. Havia até alguma produção, mas não havia para onde escoar. Então não havia um incentivo grande para as pessoas produzirem, porque a pessoa produzia, a saída que tinha era o quê? Colocar a produção em caminhões precários, ou às vezes até em lombo de animais, porque não tinha estradas também praticamente ainda, e tentar levar essa produção para outros estados. E essa produção era basicamente cereais e charque, então era bem mais limitada. A chegada da ferrovia impacta bastante essa produção, porque a sociedade, não só de Anápolis, mas de toda a região, passa a usar essa ferrovia para exportar para outros estados, e isso acaba aumentando a produtividade da região toda, impactando toda a região, né? A estação ferroviária de Anápolis, ela contribui muito na formação da identidade do povo anapolino. Por quê? Porque os mineiros começam a vir muito para Anápolis, mineiro mesmo, de Minas Gerais. E outros estados também vêm, paulistas, cariocas, baianos, e vêm, às vezes, muitas vezes, pela estrada de ferro. Então, se a gente for olhar, analisar muito aí, eu vejo que a estação ferroviária de Anápolis ela é justamente um lugar de encontro e desencontro, né? Tantas pessoas que partiram e saíram daqui e foram para os grandes centros. E quantas pessoas que vieram para cá e chegaram ali, aportaram naquela estação e permaneceram aqui. A retirada dos trilhos da região central aconteceu em maio de 76 e foi uma festa, um evento grandioso, basicamente. Os políticos exploraram bastante porque a população ela desejava a retirada desses trilhos, porque havia muitos acidentes, principalmente ali na região da Praça Oeste. Quando Pedro Ludovico resolveu transferir a capital do estado para a região mais central, mais acessível, em início de década de 30, não havia estradas praticamente na região. Não havia ferrovia, não havia estradas, então havia uma vontade, mas havia um grande problema logístico. Como se constrói uma cidade num lugar que não tem quase nada? Então, uma das bases usadas pelo governo do estado foi a Anápolis, que já tinha alguma indústria cerâmica, já poderia fornecer algum material, e também as cidades do entorno, igual a cidade de Campinas, que na época era um município, e as cidades próximas ali. Então Anápolis impacta diretamente na construção da nova capital, e com a construção dela há uma fuga de investidores que vão para a nova cidade, porque há muita oportunidade de negócios, de fornecedores, então acaba que muito capital anapolino se desloca para a nova capital. Mas há também um benefício, porque a proximidade da capital gera um movimento muito grande em Anápolis. Quando Juscelino Kubitschek ele sai candidato a presidente, em vez dele começar os comícios dele ali no litoral do Brasil, nos grandes centros, ele fala, não, vou começar lá no coração do Brasil. E veio aqui no interior de Goiás, e lá na cidade ele pega e faz o primeiro comício dele. E lá o Toninho da farmácia, ele estava estudando para um concurso e tudo, para um serviço, mas ele era da farmácia. Ele pega, faz, como ele sabia um pouco da Constituição, ele vai, pergunta o Juscelino, já falando o nome, né? Presidente, se você, sendo eleito,
você vai cumprir a Constituição Federal? Aí ele pensou e falou, alguma coisa está me perguntando, né? Vou. O senhor vai trazer a capital federal para o coração do Brasil, igual está na Constituição Federal? E ele ficou meio apertado. Pensou e não estava dentro do plano de metas dele. O plano de metas dele era 50 anos em 5. Então ele tinha muito plano e era de construção de indústria, de rodovias, assim, era muita coisa. E não estava dentro do plano de metas dele. E ele pegou, foi e aceitou o desafio, falou, vou trazer a capital. E acabou que ele ganha a eleição, né? E aquele tanto de metas, a número 1 que ficou foi a construção de Brasília. Para você construir uma capital, é importante a gente perceber que você tem de desapropriar essa área rural. Desapropriar, o governo do estado, os prefeitos têm de assinar documentos também desapropriando. E ele negociou com o governador da época. E esse governador marcou o dia 18 de abril de 1956 para assinar esse documento. E ele tinha 2 eventos para ir. Esse de manhã, bem de manhãzinha, aqui em Goiânia, o Juscelino Kubitschek. Ele saiu no dia anterior do dia 18 de abril de 1956 do Rio de Janeiro, passou por Minas Gerais e de manhãzinha ia chegar em Goiânia, por volta de 5 e pouco da manhã. E lá, o governador, senadores, deputados federais, deputados estaduais, a população estava esperando o presidente, o novo presidente, quer dizer, ele recém-eleito, para assinar esse documento importante para o estado de Goiás, trazer a capital federal. E os radioamadores de aeroporto, disso, daquilo, conversando com o pessoal de radioamador, lá em Goiânia vai ser meio complicado, porque parece que vai dar uma cerração, uma neblina, e vai tampar a pista. Ele chegou próximo a Goiânia, não deu para pousar lá. Qual que é o aeroporto mais próximo? Era o de Anápolis. Um vereador e um outro político também, chamado Eres Guimarães, o Amador Abdala, que era o vereador, e esse outro político que não era vereador, mas político, partidário e tudo, ele conversando com o rádio amador que tinha saído da madrugada e foi no bar dele, ele falou, não, nós vamos, em vez de ir para Goiânia amanhã cedo, nós vamos para o aeroporto de Anápolis. Só eles. Juntaram um carro e saíram daqui e foi de manhãzinha para lá. Na hora que eles chegam, 5h30 da manhã, o avião presidencial chega com o farol aceso e eles recepcionam ali humildemente o presidente. E acabou que o Eres Guimarães foi e perguntou, presidente, o que você vai assinar o documento lá em Goiânia? Lá é a capital, o governador está lá, o senador e tal, mas você vai assinar num buraco? Ele falou assim, como buraco? É a nova capital. Aí o Eres Guimarães falou assim, mas lá é 700 metros acima do mar. Anápolis é 1000 metros acima do mar. E aqui em Anápolis é a mesma altitude do Planalto Central. Agora você vai ficar muito manchado na história se você assinar num buraco. E o presidente ficou meio assustado, falou, pega a pasta lá. Pegou o documento, riscou Goiânia, assinou, todos ali assinaram, fizeram a ata, e o presidente falou, comunica a imprensa e fala que a gente já assinou aqui e eu estou indo para Manaus. Anápolis foi a espinha dorsal, tanto que Juscelino assinou a ordem de construção de Brasília no aeroporto de Anápolis, e depois há um grande, quando a obra em si começa, o material de construção de Brasília vinha praticamente todo para Anápolis via ferrovia. E daqui, caminhões e mais caminhões levando esse material para lá. Então, na década de 60, quando inaugura Brasília, há uma nova fuga de capitais de Anápolis para Brasília. Anápolis se beneficia por estar próximo, mas ao mesmo tempo se ressente dessa fuga de capital financeiro e capital humano para as novas capitais que surgiram no seu entorno. Logo após a inauguração de Brasília, pensou num lugar onde poderia ser instalado a base aérea. E pensou no entorno, nas cidades ali dentro do estado de Goiás, mas no entorno do Distrito Federal. E Lusiânia, ali naquela região, pensou numa base aérea. Mas Anápolis também estava ali no rol de cidades escolhidas. E os empresários aqui, eles fizeram um lobby muito grande, aonde eles tiveram
uma ação positiva. Houve muita influência dos empresários locais, que foram comandados pelo Monir Naum, que era então o presidente da CIA, que deu toda a assistência para que a aeronáutica se instalasse em Anápolis. Então o comércio local colaborou muito forte com os militares e a base foi construída quase a toque de caixa. Foi escolhido o local, foi feita a desapropriação, né? E teve a contribuição da sociedade anapolina através desses empresários para a vinda da base aérea de Anápolis. E logo começou a construção, ali próximo à Universitária, foi construído uma vila de oficiais da aeronáutica, né? As primeiras casas foram feitas ali, e posteriormente, algum tempo depois, foi feita outra vila de sargentos e suboficiais da aeronáutica, ali aonde se encontra o Anápolis City. Então a Anápolis ela foi contemplada com essa base aérea, e isso foi muito bom, porque há uma geração de emprego, terceirizados, né, vamos dizer assim, escolas dos filhos dos basianos começam a estudar, o comércio, supermercados, farmácias, começa a ter um movimento, né, desses novos funcionários federais no município. Então foi de suma importância a chegada aqui da base aérea. O impacto da base em Anápolis pode ser medido em vários ângulos. O ângulo de pessoas, que é um grande fluxo de gente qualificada que vem trabalhar em Anápolis, pilotos, engenheiros, e também a quantidade de empregos que ela gera para a população, para o jovem anapolino. Então há um grande impacto financeiro, de salários, que é muito grande, de sociedade, novos costumes, novos hábitos. São militares que vêm de outros estados, eles instalam negócios, se casam e acabam ficando por aqui. E tem também aqueles que chegam e ficam um tempo e vão embora. Mas todos deixam um impacto positivo. Sempre falam dessa questão de Anápolis ser a primeira a ser atacada. Teoricamente, sim. Mas por estar no centro do país, um ataque ao Brasil seria percebido muito tempo antes, assim, no meu entender de amador, não tenho muito conhecimento sobre isso. Mas então acho que o alvo seria mais tem muitos outros alvos para ser atacados antes de chegar aqui. Até porque os caças com os Gripen que estão chegando, o F-39, ela fica bem mais protegida, na verdade, sobre isso. Na cidade de Anápolis é suma importância a gente perceber, porque Anápolis já tinha uma vocação comercial muito forte, né? E acaba que a chegada da ferrovia contribuiu muito com esses empresários que vieram para cá, os atacadistas, dentre outros segmentos empresariais. E o DAIA ele vem com a necessidade do governo instalar polos industriais. São distritos em algumas cidades e Anápolis foi contemplada logo no início, vamos dizer assim, né? O governo, Ernesto Geisel, ele vem aqui a Anápolis, o prefeito da época aqui era o Jamel Cecílio e o governador do estado de Goiás era o Irapuã Costa Júnior. Então eles estiveram aqui em Anápolis tinha o empresário Sultan Fallu, que no momento ele era o presidente da ACIA, e ele toma a frente, juntamente com a diretoria da ACIA, das negociações ali de receber essas comitivas, né, e dar o pontapé inicial para a criação daquele distrito agroindustrial de Anápolis, que vem a ser um dos principais do Centro-Oeste. Então, a economia de Anápolis, ela acaba tendo uma injeção de força, vamos dizer assim, no ramo da indústria, do comércio, da economia, através dessa chegada das empresas. No início da década de 70, é aprovada a criação da CODEGO, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás, e ela começa a implantar em Anápolis o primeiro distrito industrial do estado, que foi inaugurado pelo presidente Geisel em 11 de novembro de 76 e que teve a participação tanto de dinheiro do governo federal quanto do governo estadual, mas que contou com uma contribuição decisiva do Sultan Fallu, que era um empresário anapolino
secretário na época, que foi ele que foi a pessoa, assim, o cérebro que conseguiu fazer a instalação do DAIA. É um mérito que a gente tem que dar a ele, que faleceu há algum tempo, mas que é pouco lembrado ainda. Ela impactou de diversas formas, através de empregos, principalmente, gerados pelas indústrias que foram se instalando, mão de obra para a construção dessas indústrias, principalmente a Semina, Secrisa e a Precon, que foram duas indústrias pioneiras, inauguradas ainda antes da inauguração oficial do DAIA, que duraram até pouco tempo atrás. Então, essas indústrias geraram muita renda, muito emprego, mas a crise econômica brasileira na década de 70, 80, gerou um elefante branco, que foi muito criticado, porque havia muito espaço, mas não havia indústrias lá. Então eram poucas indústrias, talvez 15, 20 no máximo, e esse elefante branco foi muito criticado por causa do investimento público muito grande, com pouco retorno. Essa realidade começou a se transformar realmente já após o final da década dos anos 90, que houve a aprovação dos remédios genéricos no Congresso Nacional e começou a atrair empresas farmacêuticas para o Estado, através de incentivos fiscais. Então hoje a quantidade de emprego que o DAIA gera pode chegar a cerca de 20 mil empregos e além disso a arrecadação da cidade sofreu um aumento exponencial, né? Gerando renda e movimento na economia do estado inteiro. Principalmente também a questão do Porto Seco, que instalou na região do DAIA, apesar de não ser uma indústria, impacta diretamente as indústrias e também gerou muita exportação e principalmente importação de veículos com a instalação da Caoa a partir de 2006-2007. Hoje, a Manchester Goiana abriga mais de 396 mil habitantes. Gente que faz de Anápolis uma das cidades mais importantes do estado. Devido à sua excelente localização, Anápolis atraiu grandes investidores e hoje conta com um comércio forte e diversificado, além de abrigar grandes instituições de ensino superior que qualificam mão de obra especializada. E o município, localizado no coração do Brasil, cresce e continua sendo uma das melhores cidades para se viver. E a dúvida que fica é: como a cidade de Ana estará daqui a 100 anos?